5, né? Então, uns minutinhos antes das 9 ele é postado o link. Até 9h05 a gente aguarda. 9h05 a gente começa a gravação e começa o conteúdo, né? Então, vamos lá. Essa nossa aula de hoje, né, de agora de manhã, aula 5, essa gravação depois vai ficar disponível para vocês no Class, lá na barra atividades, no tópico vídeos aulas ao vivo, onde já estão, né, os vídeos da aula 1, 2, 3 e 4. Então essa gravação depois estará lá. Os slides que a gente utiliza durante as aulas, né, também são disponibilizados para vocês ali, na barra atividades, tópico slides das aulas ao vivo. Já está lá, slide da aula 1, 2, 3 e 4. Os slides das aulas de hoje, né, tanto da manhã quanto da tarde, vão estar lá depois, né, assim que ocorre a aula. Cada aula, vocês sabem que a gente tem, na primeira parte da aula, né, a gente trabalha o conteúdo, depois do intervalo e chamada, a gente tem exercícios. E esses exercícios que vocês fazem, né, que compõem parte da aula, faz parte da presença, do desenvolvimento do conteúdo, a gente utiliza ali para vocês fazerem e também tirarem dúvidas durante o decorrer da aula. Esses exercícios, depois da aula, eles continuam, eles permanecem lá no Classroom para vocês, caso vocês queiram refazer os exercícios, anotar, né? Fazer print, salvar os exercícios para vocês estudarem. Os exercícios também é um outro material, né, que fica à disposição ali no Class. Então vocês têm os vídeos gravados, vocês têm os slides e vocês têm os exercícios. Claro, além da apostila, né, além do material de consulta de fórmulas, né, e outros materiais que vão sendo postados para vocês ali, tá? Inclusive, eventualmente, quando eu recebo alguma vaga, né, eu acabo publicando para os alunos, tá? Então, acho que foi essa semana aí, eu publiquei 2 vagas. Então, fiquem à vontade também, né, para eventualmente, tendo uma busca aí pelo retorno ao mercado de trabalho, de repente, alguma outra vaga que eu postar ali, né, vocês enviarem o currículo de vocês e buscarem uma oportunidade àqueles que estejam procurando, tá? Eu acho que essa semana foi uma vaga na área de contabilidade e outra na área de RH. Então sempre tem alguma coisa aí, né? A gente acaba recebendo alguma vaga e posta para vocês, tá? Sempre no início de cada aula, a gente relembra o nosso calendário. Ele é muito importante porque ele traz para a nossa memória, né, coisas que a gente trabalhou lá no primeiro dia de aula, no nosso contrato pedagógico. A gente não esquecer, não perder prazos, enfim, né? Bom, embora a gente sempre lembre o calendário, né, o contrato pedagógico ele é indispensável, né? No primeiro dia de aula a gente trata com detalhes todos esses elementos que estão no calendário. Então o vídeo do contrato pedagógico está disponível para vocês também no Class, né? Tem um tópico específico para ele lá na barra atividades do Class, que é contrato pedagógico. Tem o slide do contrato pedagógico e o vídeo, né? O vídeo ali em torno de 1 hora e pouco, né? Onde a gente abriu o Moodle, mostrou onde estarão lá, onde estão, né, as atividades avaliativas da N1, onde vai aparecer a prova final, onde vai aparecer a substituição, caso seja necessário. A gente mostrou o Class, abriu ali a barra atividades do Class, postamos, né, durante o contato pedagógico ao vivo, né, o trabalho disciplinar. A gente abriu o arquivo do trabalho, mostrou a forma de edição, né, para registrar as respostas. Depois, fechado o arquivo, né, vocês fazem um envio do trabalho. Então, esses detalhes estão lá no vídeo do contrato pedagógico, tá? O calendário a gente sempre retoma, né, realmente lembrando aí os compromissos avaliativos para a gente não perder, né, a composição aí das nossas notas, tanto da N1 quanto da N2, tá? Então, lá no primeiro sábado, depois do contrato pedagógico, parte da manhã aula 1, parte da tarde aula 2, e vocês ficaram aí de fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br, valendo 1 ponto. E essa atividade avaliativa que abriu no dia 14 de setembro, fechou agora, né? Quinta-feira, dia 30, às 23h59. Tá? Então, fechou o prazo já, valia 1 ponto.
No segundo sábado, né, nós tivemos na parte da manhã a aula 3 e na parte da tarde a aula 4. Abriu essa atividade no dia 21 e ela vai ficar disponível até o dia 7 de outubro, ou seja, até a semana que vem, né? Até quinta-feira da semana que vem. Mais um ponto. Não pode deixar passar o prazo. Se passar o prazo, né, perde esse pontinho aí, né, gente? Terceiro sábado. Hoje, aula 5 na parte da manhã, que é a nossa análise vertical. Aula 6 na parte da tarde, que é a nossa análise horizontal. Correspondente a esse conteúdo, aula 5 e 6, vocês têm a avaliativa 3 no Moodle para fazer, tá? Valendo um ponto. Ela vai até o dia 7, também quinta-feira da semana que vem. Então, já dá para fazer, né? Depois da aula de hoje, aí no final de semana, né? À noite ou no domingo, né? Já dá para fazer a avaliativa 3 para não perder, né? Esse pontinho e aproveitar que o conteúdo está bem vivo na memória, né? Para a gente fazer então a nossa avaliativa 3, tá? Já que durante a semana, né? Estão fazendo aula no sábado, porque durante a semana é corrido, né? Todo mundo aí trabalha, tem outros cursos, enfim, né? Outras atividades. E aí já aproveita o final de semana, né? Já aproveita de repente o domingo para fazer. São apenas 10 questões, né? Questão ali de 30 minutos, 40 minutos, vocês, né, acabam, né, resolvendo a avaliativa, né? Com certa facilidade, assim, não toma muito tempo de vocês, né? Tá? Então não deixem passar, gente. No próximo sábado, 9 do 10, na parte da manhã, aula 7, na parte da tarde, aula 8. Esse próximo sábado, né, sábado que vem, aula 7 e 8, a gente vai estar trabalhando os indicadores de análise econômica, tá? Tanto de manhã quanto de tarde. E aí vocês têm, correspondente a esse conteúdo, tá, do sábado que vem, a avaliativa 4 no Moodle, valendo um ponto, e vai até o dia 14, tá? Sem ser a semana que vem. Na outra quinta-feira, né, vai ter então o encerramento aqui da avaliativa 4. Atenção que nesse dia 14, ela fecha ao meio-dia, tá? Então, é a última avaliativa, no último dia do prazo, fecha ao meio-dia. Aviso porque tem alguns que deixam sempre para o final, né? Para o último dia. Né? Fazem na data limite. Embora tenha ali 2 semanas, né? A gente, nas atribulações da vida, nos compromissos, nas dificuldades, às vezes a gente acaba deixando para o último dia mesmo, né? Mas quando dá. E aí, no último dia tem esse detalhe, tá, gente? Ah, não deu, tive que deixar para o último dia. Mas no último dia não vai ter como fazer à noite, tá? Quinta-feira até meio-dia. Então, na parte da manhã já encerra a avaliativa 4. Então, fica a dica aí, né? No sábado que vem, dia 9, a gente vai ter o conteúdo, mesma coisa, né? Já à noite ou no domingo mesmo, né? Aproveita o final de semana para fazer já a avaliativa. É um momento que o conteúdo está mais, né, presente na memória, né? A gente não deixa para a semana, que é a semana que a, né, segunda, terça, vocês estão, né, em várias atividades aí, vários compromissos. Então faz no final de semana que é mais certo de não esquecer e está mais próximo do conteúdo. A gente recém viu o conteúdo, né? Vocês vão estar com ele fresquinho na memória. E aí fechou 4 pontos na N1. Para fechar os 10 pontos, nós temos o nosso trabalho disciplinar, tá? O trabalho disciplinar, conforme combinado, a entrega dele é até o dia 12. Tá? Então, até dia 12 é prazo de entrega do trabalho. Dá para entregar antes, se quiser entregar dia 11, dia 10, dia 9, tranquilo, né? Mas até dia 12 é a data de entrega dele. Daquele jeitinho que a gente mostrou lá no contrato pedagógico, né? Abre o arquivo, edita as respostas, fecha o arquivo, clica em entregar, ele vai ser enviado para o professor. Basicamente se divide ali em 5 tópicos, né? Cada um deles ali tem a solicitação de algum tipo de cálculo, né? Por exemplo, o primeiro lá, realizar a análise ou calcular os indicadores de curto prazo. 2 pontos. Quais? LI. Pede só o LI. Então, dos indicadores de curto prazo, é o LI que eu vou calcular. E suas respectivas interpretações. O que significa isso?
qual o significado, né, daquele número calculado, como é que eu interpreto, né? Vocês vão lembrar lá da aula 3, quando a gente viu os indicadores de liquidez, que tem lá um significado, né? Quando dá mais que 1, significa tal coisa, quando está abaixo de 1, tal coisa, quando está igual a 1, tem outro significado, né? Então, quando diz ali, né, e suas respectivas interpretações, é isso, tá? Então, o que significa aquele número? Então, esse é o nosso trabalho disciplinar. Cuidem que não é todos os indicadores, né? É só aqueles que pedem ali nas diretrizes do trabalho, né? Que está ali na primeira página, tá? Nas instruções. E no dia 16, então, na parte da manhã, tá? 16, na parte da manhã, a gente vai ter uma revisão final. Essa revisão final, primeira parte, conteúdo, né? Revisão dos principais aspectos, né? Da aula 1 até a aula 8, focado aí nos deixar mais preparados para a prova à tarde. Intervalo, chamada, depois vai ter exercícios de revisão, tá? Finalizada a revisão, intervalo do meio-dia, vocês vão almoçar. No meio do almoço, por ali, meio-dia e meia, 20 para 1, é postado no Classroom as instruções e o código da prova. Aí, a 1 hora, né, quando vocês estão voltando do almoço de vocês, vocês acessam o Classroom, leem as instruções, copiam o código. Aí vão, então, às 13 horas, para o Moodle. Lá no Moodle, ead.qi.edu.br, vocês acessam a disciplina de administração financeira. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá a atividade avaliativa final. Exatamente como a gente mostrou no vídeo do contato pedagógico. Vocês vão clicar ali, vão clicar na prova do sábado, vão colocar o código de vocês, vai abrir ali aquelas 10 questões que vocês já sabem, né, que em número normalmente é aquelas 10, mas tem mais 5 extras, né? Então a gente vai ter ao total 15 questões para fazer, valendo 10 pontos, tá? E aí fecha a nota da N2, né? Terminou a prova ali, clicou em finalizar e enviar, mas vai dar a nota que vocês ficaram na N2. Então temos, para a média, né? N1, avaliativas da N1 mais o trabalho, 10. Prova final, 10. Soma as duas, 20. Divide por 2, média 10. A média mínima é 6. Então tem que somar N1 e N2, dividir por 2, tem que dar no mínimo 6, né? De 6 a mais, aprovado por média. Abaixo de 6, aí tem reprovação, no entanto, para aqueles que ficarem abaixo da média, ainda tem a substituição. Aí lá no dia 30 do 10, que é um sábado, né, 9 da manhã, tem a prova de substituição, vai acessar ali a administração financeira, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, dentro do Moodle, tem a prova, e depois da prova tem a substituição, vai estar logo abaixo. Vai acessar ali, ela não tem código, né, é só entrar, vai ter também 15 questões valendo 10 pontos. Feitas as 15 questões, finalizar e enviar, ela vai dar a nota que ficou na substituição. Essa nota da substituição substituirá a menor nota que vocês tenham ficado entre a N1 e N2, para caso tenha ficado abaixo da média. Então, exemplo, ficou com 8 na N1, avaliativas mais trabalho. Na N2 fez a prova, não estava bem naquele dia, enfim, ficou com 2. 8 mais 2, 10, divide por 2, 5. Ah, não ficou na média. Bom, ainda tem uma chance então, né? Não reprovei ainda. Vou lá, faço a substituição. Aí na substituição tiro 8. Aí fiquei com 8 na N1, na N2 tinha ficado com 2. Substituo essa nota 2 da N2 pelo 8 da substituição. Soma as duas, 8 mais 8, 16, divide por 2, 8. Aí com a média final 8 fica aprovado. Tá? Então a substituição é muito importante em caso dessas situações, né? Que a gente possa não ter se saído bem, né, na média final, a gente pode, né, recuperar essa nota com a substituição, tá? Essas informações, claro, né, são só para relembrar vocês, para que vocês não esqueçam, né, dos prazos, né, e todo o processo avaliativo. Afinal de contas, a gente conversa só uma vez por semana, né, só no sábado, e aí a informação pode ficar esquecida. Muito embora, né, tudo isso está bem detalhado no nosso contrato pedagógico, que foi gravado e está disponível lá no Class para vocês. Bom, mesmo não sendo novidade, pode ser que a gente, né, tinha esquecido, não perguntei antes, tô com uma dúvida agora, né, lembrei tal coisa, então fica um espaço aí, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa do calendário, alguma dúvida, uma coisa nova que surgiu, não tinha perguntado ainda? Sim.
Quanto tempo de prova, já que são 15 questões? Geralmente, tá, quando é cálculo, o tempo de prova gira em torno de 1h30, 1h45, quando antes eram 10 questões, né? Como agora vai ser 15, provavelmente vai aumentar o tempo na mesma proporção do aumento das questões, tá? O tempo de prova, ele é definido pelo núcleo EAD, né? Quando eles nos passam as informações, as instruções de prova que a gente publica para vocês, a gente fica sabendo. Então, eu não sei ainda exatamente o tempo, tá? Mas certamente vai aumentar na mesma proporção, tá, Miriane? Então, se 10 questões tinham 1h30, né? 5 provavelmente vai ter 2 horas, 2 horas e 15, né? De prova, mas é mais ou menos por aí, tá? Valeu. E sempre calcula um tempo que dá para fazer e sobra, né? É sempre nessa base de tempo assim, tá? Eles acabam fazendo sempre um tempo extra, assim, né? Tempo de prova. Em geral, ali uma prova de 1h30, se eles colocaram 1h30, porque em 1 hora dá para fazer. Geralmente é assim, tá? As provas, aquelas teóricas, né? Que é só teoria, né? Eram 10 questões, colocavam ali 45 minutos, quer dizer que pelo menos em meia hora dava tempo de fazer. Né? Então, sempre coloca um tempinho, né? Um percentual de tempo a mais ali, tá? Em relação ao tempo de prova, eles sempre fazem um cálculo justo, tá? Muito bem. Mais alguém a gente gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre o nosso calendário? Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Então agora na parte da manhã a gente inicia com a análise vertical, na parte da tarde será a análise horizontal. A análise vertical, tanto quanto a horizontal que a gente vê na parte da tarde, são dois elementos de análise que fazem parte da análise financeira. Vocês vão lembrar que, bem no início da disciplina, a gente viu o contexto geral, né? A análise econômico-financeira. E a gente viu que elas não podem ser feitas, né? Ou não se deve fazer uma análise, né? Sem ter feito as duas. Por isso a gente começou com o conceito geral, as duas conectadas. Depois, na aula seguinte, a gente já separou, né? Quais são os itens que compõem a análise econômica, pessoal, e quais são os itens que compõem a análise financeira. A título de estudo, a gente precisa fazer essa divisão, sabendo que, para um cenário analítico total, a gente tem que fazer as duas coisas, analisar todo o cenário para tomar decisões. Mas para estudar, a gente separa, né? Então, nós estamos fazendo análise financeira. A gente viu os indicadores de curto prazo na aula 3, a gente viu os indicadores de longo prazo na aula 4, e agora na aula 5 vertical e na aula 6 à tarde a horizontal. São os 4 aspectos da análise financeira. E aí os aspectos da análise econômica ficam para o sábado que vem, onde a gente fecha todo o cenário, né? E a empresa tem que fazer, as empresas devem fazer a análise completa, né, para tomada de decisões, tá? Então, a análise vertical está dentro desse contexto, tá? A análise vertical ela faz parte da análise financeira. Muito bem. Dito isso, vamos ver aí o conceito, o objetivo da análise vertical. Bom, ela faz um comparativo das contas tanto de patrimônio quanto de resultado, ou seja, do balanço ou do DRE, né, em relação à participação da conta ou do subgrupo de contas, né, em relação à totalidade a qual ela pertence. O que isso significa? Por exemplo, eu vou fazer a análise da conta caixa. Bom, a conta caixa, sabendo e conhecendo a estrutura do balanço patrimonial, eu sei que a conta caixa ela pertence a uma conta totalizadora chamada ativo circulante. Meu ativo circulante ele é composto pela conta caixa, pela conta banco, aplicações de liquidez imediata,
alguns valores a receber líquidos ali dos clientes, como duplicatas, né, a conta clientes mesmo. Eu tenho ali a conta estoques, entre outras coisas, né? Mas eu sei que tudo aquilo que está logo abaixo ali do ativo circulante, todas aquelas contas ou subgrupos de contas somados, dá o total do ativo circulante. Então, cada uma delas é uma parcela, uma fração daquele total ativo circulante. Nesse sentido, a gente está fazendo uma análise vertical, né? Eu tenho a conta ativo circulante no balanço, abaixo dela eu tenho ali essas contas citadas, todas elas somadas dá aquele total. Então ela pertence, né, àquele total. Aquele total é 100%. Tudo que eu tenho ali é o ativo circulante, né? Representa o total do ativo circulante, 100%. Agora, a conta caixa é um percentual disso. A conta banco é um percentual disso, né, dessa conta principal. Tá? Então, nesse exemplo, ela é uma análise vertical, eu comparo uma conta em relação ao total que ela pertence dentro, né, daquela estrutura. Dá para fazer isso lá no DRE? Com certeza. Né? O DRE também tem essa estrutura vertical, em que a gente faz uma análise da conta em relação à conta que ela pertence, ou a conta principal, ou aquele subgrupo em relação ao grupo que pertence, ou a subconta em relação à conta que pertence. Exemplo, Robin. No DRE, o hobby é a primeira conta lá, né? Que aparece. Conta de resultado. Receita operacional bruta. Mas o que é a receita operacional bruta, se não o resultado das vendas? Eu vendo e o registro das vendas entra ali. Né? Só que o hobby é uma conta totalizadora. Né? O registro dos valores, das receitas de vendas não entra direto nela. Ela é a soma, a conta hobby é uma soma das contas que compõem o hobby, que são as receitas de vendas de mercadorias, receitas de vendas de serviços, talvez receitas de manutenções ou outras receitas de aluguéis que a empresa tem, enfim. Temos ali algumas contas, né, que são receitas que a empresa recebe da venda de alguma coisa. Somadas essas contas, citei pelo menos 4 aqui, somadas elas, dá o total do hobby. Perfeito. Então, o meu hobby é os 100% das minhas receitas. Agora, receita de produto, quantos por cento representa do hobby? Então, de tudo que eu vendi, receita de produto representa 30%. Receita de serviço, de tudo que eu vendi de serviços, em relação ao total das vendas, a receita de serviço representa 40%, por exemplo. E assim a gente vai identificando o percentual de participação da conta, né, em relação à conta principal. Isso é uma análise vertical. E tem, claro, uma forma da gente calcular isso, é uma forma relativamente simples, né, uma matemática simples. O detalhe aqui, né, tanto da análise vertical quanto da horizontal, que a gente vai fazer à tarde, eu tenho que, né, ter bem vivo na memória a estrutura do balanço e a estrutura do DRE. Eu tenho que saber de onde vem aquelas contas, elas pertencem a qual total. Né? E a importância, lá na primeira semana, a gente ter comentado com vocês, né, pessoal, é importante, faça uma revisão lá da disciplina do primeiro ciclo, né, contabilidade gerencial, para rever aquela estrutura de balanço, rever aquela estrutura de DRE, saber que contas que pertencem ali a cada demonstrativo, de onde vem, qual a estrutura das contas. Porque é importante para essas análises, né? Na administração financeira, a gente não constrói o balanço, não constrói o DRE, né? A gente faz a análise do balanço, a análise do DRE. Então já está pronto, só tem que saber, né, como funciona essa estrutura, né? Então isso é importante. O objetivo, é claro, né, da análise vertical é verificar o comportamento dessas contas, né? Como é que elas estão se comportando, quais as alterações que ocorreram, né, comparativamente. É claro que se eu vou pegar, por exemplo, o ativo circulante, tenho lá, por exemplo, 100 mil no ativo circulante, e vou analisar a participação das contas que compõem o ativo circulante e me deparo lá com a conta caixa representando 60% do ativo circulante. Bom, isso pode indicar algo a ser avaliado. Né? Por que isso? Então, eu faço uma análise vertical, eu tenho que entender o porquê das coisas, né? E olhando isso, há aí uma preocupação, porque se eu tenho tanto dinheiro em caixa, 60% do meu ativo circulante está no caixa, eu posso estar sofrendo desvalorização inflacionária desse dinheiro que está no caixa, porque ele não está aplicado, ele não está no estoque, ele não é valor que eu tenho a receber dos clientes de venda, então
eu posso ter pouca conversão de venda, estou com baixo estoque, não tenho dinheiro a receber dos clientes, porque a maioria do capital ali do ativo circulante está no caixa. Isso pode ser preocupante, não estou movimentando aquele dinheiro, 60% do valor no caixa, o que está acontecendo? Tem que avaliar. Se isso foi feito propositadamente, né, para a empresa ter dinheiro no caixa, feito algum resgate de alguma aplicação financeira, alguma coisa assim, e está no caixa para a empresa cumprir com alguma obrigação, se justifica. Do contrário, por que aconteceu? Né? Então, essa análise ajuda a pensar a respeito, né? E não sendo, né, algo planejado, opa, aconteceu alguma distorção, a empresa precisa verificar o que houve, né? Então, a análise vertical vai indicar isso. Esse é o objetivo dela. A forma de cálculo é uma matemática muito simples, né? Basicamente, faz primeiro uma divisão para depois a multiplicação. Quando a gente faz a divisão, a gente tem um índice. Quando a gente multiplica por 100, a gente transforma esse índice em valor percentual. Então, a análise vertical sempre é um resultado percentual, né? Conta caixa, 30% do ativo circulante. Vendas de mercadorias, lá no DRE, né? 50% do ROB. Então, sempre vai ser um resultado percentual, tá? Bom, claro que a representação aqui na divisão fica, é o elemento contábil que eu estou avaliando, que eu estou analisando, dividido pela conta que ela faz parte. Então, a conta caixa, por exemplo, estaria na parte de cima da divisão, né? A conta caixa, 30 mil, elemento contábil aqui em cima na parte da divisão. A conta caixa pertence ao ativo circulante. Então, quem que estaria aqui embaixo na divisão? Total ao qual pertence a conta caixa? Ativo circulante. Aí lá, 30 mil dividido por 100 mil, né? Deu 0,3 vezes 100, 30%. Ah, então a conta caixa representa 30% do ativo circulante, que é a conta que ela pertence, que ela faz parte. Tá? Então a lógica é simples, a gente só precisa saber, né? Aquela conta que a gente está analisando, ela pertence a qual total, afinal de contas. Então, se eu tivesse aqui, analise a conta reservas de capitais pelo método análise vertical. Pronto, tem um enunciado. Aí eu tenho o DRE, eu tenho o balanço, e tá ali, né, os dois na minha frente. Então, onde é que é a conta reserva de capital? É do balanço ou é do DRE? Bom, se eu tenho dois demonstrativos, eu tenho que saber olhar, né, essa conta lá no balanço, né? Reserva de capital fica no balanço. Aonde? Ah, lá do lado direito, do lado do passivo. Do lado passivo a gente tem o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Então, reserva de capital fica no patrimônio líquido. Aí eu já estou achando a conta lá, né, da reserva de capital. Aí eu sei que a reserva de capital é uma conta que pertence, né, ao patrimônio. Ah, então, né, vou analisar ela em relação ao patrimônio. Bom, então eu tenho agora os dois elementos que eu preciso para fazer o cálculo da análise vertical. Então, tem que saber a origem das contas, né? De qual demonstrativo. Dentro do demonstrativo, né? De qual grupo de contas a conta que eu preciso analisar faz parte ou pertence, tá? Então, a estrutura básica lá do primeiro ciclo, né? Da disciplina de contabilidade gerencial, tá? Até aqui, gente, tranquilo em relação à análise vertical? Eu tenho uma pergunta. Sim, pode falar, Renata. A partir de qual percentual é considerado bom? É que eu não consigo entender essa parte. Depende da conta que tu está analisando, tá? Na análise vertical, Tá, não, que nem o senhor falou depende da conta. A composição, né, do balanço, sim, a composição do DRE, já te traz uma estrutura em que tu consegue identificar, né, quais são aquelas contas que tu considera como contas que estão indo bem ou contas que podem causar, né, problemas para a empresa, né? Então, nesse sentido, tu sabe que o teu ativo circulante, como a gente já viu nos indicadores de curto prazo, o ativo circulante tem que ser maior do que as obrigações com terceiros lá no passivo circulante. Então, a análise vertical, ela te indica a análise da estrutura, mas para te saber se é bom ou ruim, tu tem que olhar os indicadores de curto prazo, de longo prazo. Por isso, a análise nunca é feita isoladamente, né? A gente vê todo o contexto. A análise vertical vai te demonstrar o equilíbrio ou desequilíbrio entre as contas do demonstrativo.
Tá, não, mas é isso que eu não tô entendendo. Eu tenho que olhar o meu valor que eu tenho em caixa e ver o que eu tenho para comparar isso? Sim, claro. Ah, Tu tá. vai analisar aquela estrutura ali, né? Aí vamos Imagina se tu supor tem que tenho 60% no caixa, o resto fica... 60%. Vamos supor que deu 60%. Aí eu falo, a partir daquele ativo, isso? Não, é isso que eu não tô entendendo. Isso, imagina assim, o cálculo foi feito e Uhum, tu encontrou lá 60% de dinheiro no caixa. Aí uhum. tu vai olhar 40%, obviamente, né, a diferença disso, da composição do teu ativo, está distribuído ali nas demais contas. Aí tu vai ver lá, o teu estoque é 10% do teu ativo. Bom, claro que há um desequilíbrio, né? Tá. Uma empresa, ela funciona vendendo seus produtos, serviços. Só tem 10% de estoque e 60% no caixa, alguma coisa aconteceu na tua gestão empresarial lá, né? Sim, não, Não foi entendi. comprado estoque, a empresa não vai ter mercadoria para vender, se ela não vai ter mercadoria para vender, o que vai acontecer no próximo período? Vai faltar dinheiro para cumprir com as obrigações com terceiros? Então, funciona na lógica de análise do sistema empresarial, né? Então, se eu tenho dinheiro no caixa, como se tivesse dinheiro embaixo do colchão, né? E aí a tua despensa em casa está vazia, né? Tu abre lá a geladeira, tu abre o teu armário, né? Tem um pacote de macarrão no armário, né? E na geladeira tem as forminhas de gelo, né? E tu tem um Sim. monte de dinheiro embaixo do colchão. O que vai acontecer se não usar esse dinheiro para comprar, né, as coisas que tu precisa para manter a tua vitalidade, a tua vida, né? Vai dar problema. A empresa é a mesma coisa, né? Ela tem dinheiro no caixa, mas não tem estoque. 60% está no caixa. O que vai acontecer com essa empresa? Isso é positivo ou negativo? Essa é a análise vertical. Tá? Ela te indica essas distorções em que tu, como gestor financeiro, né, precisa ter esse feeling, entendimento, né, de como funciona o processo empresarial para dizer assim, opa, temos um problema aqui, né? O que está acontecendo? O que aconteceu lá com o estoque ou com a produção? Porque não temos, né, estoque, ou seja, o dinheiro está parado no caixa e a gente não comprou estoque. O que houve? O que está acontecendo? Tem que estudar. Né? Houve uma interrupção de fornecimento, tivemos problema com o fornecedor, a gente tem que agilizar o pessoal de compras para fazer, né, busca de outros fornecedores e fazer essa compra dessa matéria-prima, porque o dinheiro está parado e não tem estoque. Né? Ou foi algum problema na produção, né? A gente teve problema nas máquinas, não compramos matéria-prima porque as máquinas estão paradas, com defeito, tem que, né, ativar a equipe de manutenção, os fornecedores que trazem materiais para consertar os equipamentos, que a gente tem que comprar estoque para produzir, aí ativa os outros processos dentro da empresa, né? Mas a análise vertical vai nos apontar essas distorções, né? É mais nesse sentido, tá, Renata? Não tem ali Sim, não, aquele limite de máximo e mínimo, entendeu? Tem que fazer uma não, análise da estrutura empresarial. não, é só para poder mais ou menos conseguir interpretar na minha cabeça Sim, o sim, que tu tá pedindo, entendeu? O que tá claro, falando. claro. É que naqueles primeiros, né, a gente tinha os limites, né? Os indicadores sempre vão ter limites, né? Indicador de curto prazo, indicador de longo prazo, aqueles indicadores que a gente vai ver na aula que vem, né, que é os econômicos, eles têm ali uns limites de valores que a gente interpreta a partir daqueles limites, né? Na análise vertical e na análise horizontal, a análise geral da empresa, né? A estrutura empresarial, né? Aquilo é bom ou ruim? Né? Depende da estrutura da empresa, da lógica, como funciona uma empresa. Tá? É claro que na análise horizontal, que é a que a gente vai ver à tarde, né? Ela traz outra perspectiva nesse sentido, mas é a mesma lógica, tá, Renata? Quando a gente for ver a análise horizontal, também é a mesma coisa. Ela não vai te dar ali, se passar desse limite é bom, se passar desse é ruim. Não, é a lógica empresarial, né? Então, esses percentuais precisam de um equilíbrio, né? E cada empresa vai ter esse equilíbrio ideal, né? Para algumas é bom ter 20% de caixa, pode ser 60%, pode ser 40%. Então, para uma empresa, 60% de caixa é ruim. Para outra pode ser bom, depende do que ela está fazendo naquele momento. Tá? Então, que nem a gente falou antes, né? Eu tenho 60% em caixa, mas isso foi programado. Né? Vai entrar aí uma grande duplicata que está vencendo agora, né? Daqui a 2 dias, e a gente fez um resgate de uma aplicação financeira que a empresa tinha de longo prazo, e esse dinheiro entrou no caixa. Aí eu sei por que tem aquele 60% no caixa. Porque eu tenho que cumprir com essa obrigação, né?
lá com um fornecedor, uma duplicata que aí sim se justifica. Agora, eu faço essa análise, encontro 60% no caixa e não tem essa obrigação, então tem uma distorção aí no processo administrativo da empresa. Tá? Sim, a minha dúvida era assim, ó, o que eu tenho que olhar para saber o quanto tá dando aquele percentual, sabe? Para poder fazer a comparação, para poder interpretar, entendeu? É isso que eu não estava entendendo. Sim, sim. Aí tem que fazer uma análise da empresa, né? Da Sim, gestão da empresa, isso. Aí vai sim. nesse sentido, né? Eu que eu Uma falei, análise... né? Deu o valor, e aí o que eu tenho que olhar no balanço ali para conseguir interpretar se isso é bom ou ruim. Sim, sim. Nesse caso, tá, da análise vertical, ela não se resume só em si mesma, né? Ela vai exigir uma análise de estrutura, uma visão sistêmica da empresa. Então, eu não vou encontrar a resposta dentro do balanço, né? Não vou encontrar a resposta dentro do RE, né? Do que fazer, né? A análise vertical vai me apontar uma direção e aí eu vou ter que fazer uma análise sistêmica, né? Vou ter que olhar para o comercial, vou ter que olhar para o marketing, para a produção, para a logística, para o compras e ver por que aconteceu, né? Aquele percentual que foi julgado, né? Como distorcido dentro da análise vertical. Né? Então, ela não é direta, assim, né? Que nem os indicadores. Os indicadores já dão isso, né? Quando eu faço o cálculo de liquidez imediata, por exemplo, eu já tenho ali um limite, né? A gente sabe que a liquidez imediata ela fica, né, na faixa de 0,08 para as empresas industriais e para as empresas comerciais até 0,12. Então, na própria análise em si mesmo eu já tenho um aspecto positivo ou negativo, né? Aí por isso a tua dúvida, né? Na análise vertical não tem isso, né? Na análise vertical depende de uma visão sistêmica do porquê aquilo está acontecendo. Então, o número em si mesmo não me diz tudo. Eu me indico uma distorção. Eu tenho que ver a origem dessa distorção, se ela se justifica ou não. Tá? Mas por isso, tá, Renata? Mas uma Sim, excelente pergunta, Renata. os outros cálculos, né? Então, por saber de onde que a gente... Isso. Aí tem que... Essa era a minha dúvida. Perfeito. Aí no contexto geral, né, a gente tem a análise completa e consegue tomar uma decisão mais acertada, né? Mas muito boa a pergunta da Renata. Tendo dúvidas, gente, perguntas, façam que nem a Renata, participem. Renata nota 10, né? Mas sempre participa, sempre traz uma pergunta. Legal, Renata, obrigado. Deixa a dinâmica aula, né, gente? Melhora muito. Senão fica só eu falando. Né? Quando vocês fazem perguntas e dúvidas, né? A gente amplia um monte de coisa, né? Interessante. Bom, vamos ver alguns exemplos, tá? De cálculos percentuais para análise vertical. A gente vai ver exemplos completos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma análise vertical de um DRE, é de todo o DRE. Eu tenho uma análise vertical do balanço, é de todo o ativo e de todo o passivo, de todas as contas. Os exemplos demonstram, né, uma análise vertical completa. Claro que na empresa é assim que se faz. Claro que nossos exercícios, né, e nas nossas atividades avaliativas não vai dar para fazer isso, né, de forma completa. Então a gente vai ter nos exercícios, né, nas avaliativas, um DRE, um balanço, para vocês analisarem uma conta, analisarem duas contas desse demonstrativo todo. Mas na vida profissional, a gente tem que saber que é feito por completo, tá? Então tá aqui um exemplo de um DRE com uma análise vertical de uma empresa de alimentos, do Lúcia, análise vertical completa, tá? Temos aqui 4 exercícios sociais, ano final 0, ano final 1, ano final 2 e ano final 3. E vejam que todas as contas foram analisadas na perspectiva da análise vertical. Todas elas têm a sua participação, né? Aqui. Então, isso que é uma análise vertical feita de forma completa no demonstrativo. De novo, nosso exercício, daqui a pouco a gente vai fazer uma das contas, né? Então, pegando aqui como exemplo as despesas operacionais, tá? Então, despesas operacionais, aqui no ano final 0, ela deu um valor de 645.168, mas ela é uma conta totalizadora, né? E essa conta ela faz parte do hobby. Se eu for analisar ela, a participação dela, eu vou analisar ela em relação ao hobby, tá? Então ali vou pegar o valor de 645.168, vou dividir pelo hobby, 1.301.868,
Dá 0,496 vezes 100, deu ali os 49,6%. Significa que as despesas são 49,6% do ROB. Então, todas as contas, né, totalizadoras que estão em negrito, né, depois do ROB, deduções, receita operacional líquida, custos operacionais, lucro operacional bruto, despesa operacional e assim por diante, até o lucro do exercício, a última linha, essas contas, né, fazem parte do ROB. Então, elas sempre vão fazer referência ao ROB. Vou dividir elas pelo ROB, vezes sempre achar a participação delas em relação ao ROB. No entanto, essas subcontas têm ali subgrupos, né, dentro delas. A despesa operacional, por exemplo, que faz referência ao ROB, ela é composta por despesa com venda, despesas de revistas, despesas administrativas, todas as despesas somadas aqui são as despesas operacionais. Então, elas têm uma participação em relação à despesa operacional. Então, a despesa com vendas é uma parte da despesa operacional. Então, a despesa com vendas aqui de 74.048, ela faz referência, aponta para a despesa operacional. Então, vai ser 74.048 de despesa com venda, dividido pela despesa operacional, 645.168, vezes 100, dá uma participação de 11,5%. Então, despesa com venda é 11,5% das despesas operacionais. Então, é essa relação sempre, tá? Da conta em relação, né, à conta total que ela pertence ou que ela faz parte. E a gente tem essa análise completa de participação, tá? Se a gente olhar aqui as despesas operacionais, tá? Os 645.168, que são 49,6% do ROB, se a gente for olhar composição, tá? A gente vai ver que a despesa com vendas é 11,5%, o gasto ali, despesa com revistas 0,9% e assim por diante. Até aqui a despesa financeira, a gente vai chegar aqui, ó, das despesas operacionais, as despesas financeiras da empresa representam 74%. Então, é uma despesa significativa, né? A despesa financeira. Então, a empresa, né, daqui a pouco vai atentar para esse valor, né? Entre todas as despesas, essa é a maior, a despesa financeira. Por que é tão grande essa despesa financeira? O que está acontecendo? A análise vertical vai me ajudar, né, a identificar esses valores que possam ser interessantes, né, que a empresa aprofunde, porque se a despesa financeira for crescente, né, talvez a gente tenha problemas aí, né, a gente está pagando, né, alguma coisa aí de despesa que pode estar puxando para baixo o meu resultado final, né, o meu lucro ou prejuízo do período. Então precisa fazer uma análise dessa despesa financeira. Por que ela está tão grande? O que está acontecendo? Eu preciso olhar, né, as contas da empresa, fazer as outras análises, né, os indicadores de curto, longo prazo, indicadores econômicos, para determinar por que 74%. Por que está tão grande assim, né, essa despesa financeira? E a gente vai ver que no ano seguinte, né, no ano final 1, essa despesa financeira já reduziu para 40%. Então, o que está indicando aqui? Bom, essa empresa fez esse estudo, identificou por que a despesa financeira estava crescente e já fez um ajuste, né, porque já diminuiu para 40,8% no ano seguinte. Ela continuou ajustando, vejam só, a despesa financeira lá no ano 2 caiu para 34,7% e no ano 3 ficou em torno de 10%, 9,9%. Então a empresa analisou, identificou a distorção e foi corrigindo, né, porque estava excessiva essa despesa, né, financeira, que puxava a despesa operacional para quase 50% do ROB. Né? Então, foi um ajuste importante que a empresa acabou fazendo, porque fez uma análise vertical, identificou que tem uma conta muito discrepante frente às demais, né? E identificou qual era aquele problema, tá? E foi indo, né, trabalhando e reduzindo esse percentual, certo? Bom, agora os cálculos. Analisando os custos operacionais, uma análise vertical do custo operacional, tá? Vamos pegar o ano final zero ali, são 4 exercícios sociais. No ano final zero, o custo operacional é 614.577. Então, vamos voltar naquele DRE e vamos ver ali o custo operacional. Tá lá, custos operacionais, ano zero, ano inicial, 614.577. Esse é o meu custo operacional. Para eu fazer a análise vertical dele, né, a gente sabe que essas contas que estão em negrito, né, são contas que fazem parte do ROB, né, as contas principais.
Então, eu divido ela pelo valor do ROB do ano 0. Ali, 1.301.868. É isso que está sendo feito ali, né? Custo operacional, elemento contábil analisado, dividido pelo total que ele pertence, o que ele faz parte, o ROB. Dividir um pelo outro dá 0,472. É um índice. Multiplico por 100 para transformar para percentual. Então, esse número da divisão pelo um pelo outro deu 0,472 vezes 100, dá os 47,2%. Significando que os custos operacionais eles têm uma participação de 47,2% do ROB. Tá? E a gente faz a mesma, né, o mesmo procedimento de cálculo para os anos seguintes, tá? E vendo também análise vertical nos anos seguintes. Então, o custo operacional no ano 1, dividindo o custo operacional pelo ROB do ano 1, deu 58,6%. No ano 2, dividindo o custo operacional do ano 2 e o ROB do ano 2, vezes 100, deu 82,5%. Então, a gente está vendo aqui que nos anos seguintes, né, o custo operacional acabou, né, sofrendo um impacto, né, expressivo, né, um aumento expressivo do custo operacional. Então, a análise vertical está me indicando isso, né? Opa, a conta custo operacional ela tem um valor expressivo, né, de participação das receitas e foi crescente ao longo do tempo. Então, o custo é uma coisa que decrementa, né, subtrai da receita e minimiza o lucro. Então, custo, eu sei que é uma conta que deveria ter percentuais menores, decrescentes, talvez aqui. O controle do custo eventualmente vai me gerar uma maior lucratividade no meu DRE, né? Porque a estrutura do DRE é essa. Analisando o DRE, eu tenho a receita, depois eu tiro despesas, custos, impostos, no final tenho o lucro do exercício. Mas se eu tiver muito custo, muita despesa, no final eu não vou ter lucro, né? Se a receita não crescer na mesma proporção. E aqui está nos demonstrando, né, que os custos estão crescendo numa proporção, né, muito forte. Tá? E o que acontece com esse DRE assim? Com custo crescente dessa forma, né? Se o custo está crescendo muito e a receita não na mesma proporção, olha o que foi acontecendo com o lucro do exercício, né? No primeiro ano aqui na última linha, né? Eu tive lucro do exercício 6,2%, mas como o custo cresceu muito, o que aconteceu no ano 1? O lucro foi menos 2,8%, ou seja, teve prejuízo, na verdade, né? Tá? Então, a análise vertical nos ajuda, ou nos aponta, né, que a gente deve fazer uma análise, um controle melhor dessa conta, que ela está tendo um percentual, né, expressivo aqui, né, e isso pode representar, então, um problema para a empresa. Tá? Claro que, né, na análise econômica e os indicadores de curto prazo, eles vão nos dizer qual indicador que está fora, né, qual a conta que está impactando isso. Né? Então, a análise vertical ela precisa ser utilizada junto com as outras análises. Despesas com vendas. Então, uma outra conta desse DRE, né? Então, as despesas com vendas, vamos olhar o DRE novamente. Despesas com vendas, a gente já tinha citado no nosso exemplo, né? É uma conta que faz parte das despesas operacionais, né? Então, dentro das despesas operacionais, eu tenho várias despesas. Despesas com vendas em uma delas. E eu quero saber qual é a participação dela, né? No total das despesas operacionais, tá? Então, é isso que a gente está fazendo nesse outro cálculo. Despesa operacional do ano 0, dividido pela conta que ela faz parte. Então, ela pertence a despesas operacionais, né? Divide uma pela outra, vezes 100. Então, a minha despesa com vendas, ela representa 11,5% da despesa operacional. E olha o que aconteceu com a despesa operacional nos anos seguintes, né? Aumentou significativamente, né? Em todos os anos seguintes foi maior do que o primeiro ano. Então, eu já tinha custos elevados e estou tendo despesas com vendas que estão crescentes também, né? Então, merece análise, né? Eu tenho um aumento significativo de custos, um aumento significativo de despesas, né? Então, eu vou ter que ver se minha receita está crescendo na mesma proporção ou não. Se ela não cresce na mesma proporção, o resultado final será prejuízo. E aí a gente já viu, né, no DRE que está acontecendo exatamente isso, né? Exatamente o que a análise vertical está me indicando,
é o que está acontecendo, né, com o resultado no DRE. Está dando prejuízo, porque a receita não cresce na mesma proporção das despesas e dos custos. Bom, sendo assim, a análise óbvia aí do lucro-prejuízo acaba sendo decrescente. A análise vertical demonstra isso, né? O lucro-prejuízo, a última linha do DRE, é uma conta que participa lá do ROB, né? Então, pego ali o lucro-prejuízo do primeiro ano, 80.233, divido pelo ROB, vezes 100, deu uma participação de 6,2%. Significa que o meu lucro foi 6,2% em relação ao total das receitas. Então, ROB, menos custo, menos despesas, menos impostos, deu 6,2% de lucro no primeiro ano. Mas no ano 2 já cai significativamente, né? Praticamente aqui 3 vezes menos no ano 1. Né? Por quê? Nós já vimos, né? Na letra A e na letra B, crescimento de custo, crescimento de despesa. Como o ROB não evoluiu, progrediu na mesma proporção, né? Com aumento de custo e despesa, a receita, né? Não foi suficiente para cobrir, e aí a participação, então, do lucro-prejuízo foi menor, né? Apenas 2,8%, e decrescente ano a ano, ou seja, a empresa está com algum problema, né? A análise vertical está demonstrando isso, a gente precisa aprofundar essa análise aí com os outros demais indicadores para, enfim, entender, né? Com mais propriedade o que está acontecendo. Agora nós vamos ver um balanço patrimonial. Esse balanço é da mesma empresa, tá? Dona Lúcia. A gente viu o DRE, agora a gente está vendo o balanço. No balanço a gente vai dividir em duas telas, né? Na primeira o ativo, depois a gente vê as contas do passivo. Bom, a composição do ativo é relativamente simples, né? Ativo circulante mais ativo não circulante dá o total do ativo. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que o ativo circulante é um percentual do total do ativo e o ativo não circulante é um percentual do total do ativo, porque os dois somados vão dar o total do ativo. Então, aqui é simples, né? Para mim achar o percentual de participação da conta ativo circulante, esses 445.183 do ano zero, por exemplo, é uma participação em relação ao total do ativo lá, né? Então, é ele, AC, ativo circulante, dividido pelo total do ativo, vezes 100, e eu descubro ali que o circulante representa 39,9% do total do ativo. O não circulante, ele representa 60%, 60,1%. Por quê? É o não circulante dividido pelo total do ativo, que é o meu 100%. Tá? Agora, cada um deles, tanto o ativo circulante quanto o ativo não circulante, tem subgrupo de conta ou, né, subcontas. No circulante, tem o caixa, banco, cliente, duplicata, adiantamentos, fornecedores, mercadorias em estoque. Cada uma delas, um percentual representativo do circulante. Então, as mercadorias em estoque, por exemplo, né, eu faço elas em relação ao circulante. Então, sabendo que é 304 com 500, eu divido por 445,183, porque ela pertence ao ativo circulante, vezes 100. Então, o meu estoque representa 68,4% do circulante. Tá? No não circulante, bom, o não circulante tem uma característica diferente, né, do circulante do ativo. O não circulante ele é composto por subgrupos, né? Eu tenho aqui um subgrupo no não circulante do realizável a longo prazo, um subgrupo de investimento, subgrupo de imobilizado. Essas três somadas é que me dão o não circulante, né? 669,421. Então, o realizável a longo prazo, esse 54,763, ele é uma parte do não circulante. Então, é ele dividido pelo não circulante, vezes 100, representa 8,2%. O mesmo racional para investimentos, mesmo racional para imobilizado. São parte do não circulante, então vão ser divididos pelo não circulante para achar a sua participação. Mas, né, esse subgrupo imobilizado, ele tem subcontas ali dentro. Então, tem imobilizado na administração, imobilizado industrial, imóveis rurais e assim por diante. Essas subcontas, elas fazem parte do imobilizado. Então, para fazer a análise vertical delas, eu faço em relação ao imobilizado. Então, ali, o imobilizado industrial, 1.094.187, divide pelo imobilizado, 582.840.
vezes 100, dá ali uma participação de 187,7%. Então, assim que funciona, gente, a nossa análise, desculpa, é uma análise vertical dentro do ativo, né? Considerando que o ativo circulante, né, é só a conta em relação ao ativo circulante. No não circulante, eu tenho subgrupos em relação ao não circulante, e dentro desses subgrupos eu tenho as contas em relação, né, ao subgrupo. Tá? É sempre neste mesmo racional, tá? As contas do ativo. Em relação a essa composição do ativo, gente, tranquilo? Lembrado? Tranquilo. Composição? Certo. Lembrar dessa composição aí, né? De como formam as contas. É importante para fazer a análise, né? Vertical da forma correta, né? Então, contrariamente ao primeiro exemplo que a gente deu, né? A empresa do Dona Lúcia ali tem um caixa de 0,1%, né? Então, ela não tem dinheiro parado em caixa, né? Então, eu olharia nessa análise vertical aqui, olhando o caixa, tranquilo, né? A empresa não tem dinheiro parado em caixa, ou seja, tem dinheiro que está para receber das vendas, tem dinheiro em estoque que depois vai virar venda, né? A empresa está girando aqui em função das vendas, né? Não tem dinheiro parado em caixa. Tá? Muito bem. Agora, gente, um exemplo, né, de uma única conta, que é o que pode acontecer nos nossos enunciados de exercício, enunciados de avaliativa. Analise o balanço patrimonial a partir da análise vertical, verificando a participação da conta ativo circulante do ano final zero. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, olhar o balanço, olhar o ativo circulante no ano final zero, sabendo que ele participa do total do ativo, para fazer análise vertical, o que, que é? Então, ali o ativo circulante do ano final zero, 445.183, dividido pelo total do ativo, 1.114.604. Faço a minha análise vertical, divido, então, ativo circulante pelo total do ativo, dá 0,399 vezes 100, então dá 39,9%, que é o valor que aparece ali na análise, né? Então, por isso, a participação do ativo circulante é 39,9% do total do ativo. Em geral, então, né, os nossos exercícios, a gente não vai ter, né, que fazer aí análise de toda a estrutura. Fazer análise de uma conta ou de duas, né, para achar a resposta correta, né? Tá, gente? A conta caixa, neste caso, tá, da empresa Dona Lúcia, a conta caixa do ano zero, qual é a participação dela em termos de análise vertical? Então, olhamos lá o ano zero, conta caixa é R$ 656, eu divido ela pela conta que ela pertence ao circulante do ativo, então divido ela por 445.183, dá 0,01 vezes 100, dá 0,1%, né? Então essa é a participação da conta caixa no ativo circulante, ela participa de 0,1% do ativo circulante. Tá? Então uma avaliação de uma conta, então o exemplo, né, de alternativas que a gente poderia ter num enunciado de um exercício, de uma prova, de uma atividade avaliativa é: letra A, na análise vertical, a conta caixa representa 0,1% da conta não circulante. O valor deu certo, mas ela não participa da conta não circulante. Então a alternativa A estaria errada, né? Letra B, na análise vertical, a conta caixa representa 0,1% do imobilizado. Não, né? A conta caixa não participa do imobilizado. O valor está certo, mas não relacionado ao grupo de contas adequado. Letra C, a conta caixa representa 0,2% do total do ativo circulante. Agora fala da participação certa, mas o valor está errado, né? 0,2% é a conta banco, não a conta caixa. Letra D, conta caixa representa 0,1% da conta ativo circulante na análise vertical. Bom, aí está certo, né?
o valor está certo, a participação, né? A conta participa de tal conta, perfeito. Né? Então é um exemplo aí de enunciado, né? E de alternativas que podem surgir em relação a essa análise vertical, tá? Agora aqui nós temos uma análise vertical, pedindo do ano zero, em relação à conta imobilizado. Então, realize análise vertical da conta imobilizado do período do exercício social ano final zero. Então, a gente está fazendo aqui os exemplos todos, né, do ano final zero. Mas a gente tem que ter atenção também no enunciado, que ele pode pedir do ano final 1, do ano final 2, por exemplo. Né? Então, muita atenção de qual ano está pedindo. Depois, professor, eu fiz certo, todo passo a passo certinho do cálculo, não bate, não acha o resultado. Às vezes está olhando o ano incorreto, né? Muita atenção. O cálculo ele é simples, é uma divisão, uma multiplicação, né? Mas esses detalhes são importantes, né? Não acho. Aí foi lá, fez do ano final zero, era do ano final 1. Tá? Então, no enunciado tem essas informações. A conta e do período, né? Que a gente tem que fazer análise vertical. Né? Tem muita atenção. Aqui, nesse caso, é do ano final zero, então por isso estamos olhando aqui, né? O exercício social do ano final zero. Está pedindo análise vertical da conta imobilizado. Então, a conta imobilizada é uma conta que pertence ao não circulante. Então, é 582.840 do imobilizado, dividido pelo não circulante, 669.421. Dá 0,871 vezes 100, 87,1%. Essa é a participação do imobilizado, 87,1%, do não circulante. Tá? Então, a matemática é relativamente simples, né? Divisão e multiplicação. Detalhe a saber, né? Essa conta pertence, né, a qual grupo de contas, para poder fazer a divisão pelo valor certo, né? Outro detalhe do enunciado é saber de qual período está pedindo, né? É do período 0, 1, 2 ou 3. Né? E claro, aí as outras eventualidades, distorções no cálculo vou fazer na calculadora, na hora de digitar, em vez de dividir, digitei e multiplicar. Aí vai dar errado o valor. Então, são erros comuns que acontecem na hora do cálculo, tá? E às vezes faz a divisão, esquece de multiplicar por 100. Mas não está dando percentual, está dando um índice. Faltou a última parte, tem que multiplicar por 100 ainda para transformar para percentual. Né? Então são coisas que acontecem. Tá? Agora vamos ver as contas do passivo, a composição delas. Né? A gente viu ali o ativo da empresa Dona Lúcia, agora é o passivo, né? Ainda do balanço patrimonial da empresa Dona Lúcia. No passivo, a composição é total do passivo é passivo circulante, mais o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Essas três contas somadas me dão o total do passivo. Passivo circulante, passivo não circulante, mais patrimônio líquido. Total do passivo. Então, cada uma delas representa um percentual, uma fatia do total do passivo, que é 1 milhão, aqui no ano zero, né? 1.114.604. Então, o circulante do passivo, 527.828, é uma parte desse 1.114. O não circulante, 60.881, é uma parte desse 1.114. O patrimônio líquido, 525.895, é uma parte do total do passivo, 1.114. Então, eles são feitos, né, em relação ao total do passivo. Agora, as contas que participam do circulante são feitas em relação ao circulante do passivo, né? Então, aqui, fornecedores, produtores terceirizados, credores, encargos fiscais, encargos com pessoal, né? Todas essas contas que fazem parte do passivo circulante, a análise vertical delas é em relação ao total do passivo circulante. Então, ali, os fornecedores, produtores terceirizados, 145.667, divide pelo total do circulante, 527.828. E aí eu vou ver a participação dessa conta, né, fornecedores, em relação ao circulante. Ela representa 27,6% do circulante. Né? Então eu consigo ver como participa cada conta do total do circulante. No não circulante, gente, a gente tem aqui os encargos fiscais a pagar em longo prazo. Então, como é só uma conta, tá?
a gente vai ver que essa conta ela é 100% do não circulante. Tudo que eu tenho no não circulante é ela, então ela é 100%. Não precisa nem fazer o cálculo, né? Tá? Agora, o patrimônio líquido ele é composto de capital, reservas de capital e lucro prejuízo acumulado. Então, o patrimônio líquido, quando eu for fazer a participação das contas, capital em relação ao patrimônio líquido, reserva em relação ao patrimônio líquido, lucro prejuízo em relação ao patrimônio líquido. Então, eu divido pelo patrimônio líquido para achar a participação do capital, a participação das reservas e a participação do lucro ou prejuízo acumulado. Tá? Nas reservas, eu tenho ali duas contas que compõem as reservas. Então, se eu tiver que fazer reserva estatutária, a análise vertical da reserva estatutária é em relação às reservas. Então, ela participa dessa conta, né? Tá? Então, tem uma composição do nosso passivo. A gente tem que, né, lembrar essa composição para poder fazer as participações corretas aqui na análise vertical sempre. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Do passivo não circulante, ano final zero. Passivo não circulante pertence ao total do passivo. Então vai ser lá os 527.828 dividido pelo total do passivo, 1.114.604. Dá 0,474 vezes 100, 47,4%. É o valor de participação dele. Significa que o circulante do passivo é 47,4% do total do passivo. Alguns exemplos de exercícios agora. Então, temos aqui um exercício característico, tá? Só não tem aqui as alternativas, mas é um exercício, uma atividade avaliativa, né? Uma questão que pode aparecer numa prova, né? Bem similar, tá? Então, dá o enunciado, dá o DRE, e a gente precisa fazer a análise vertical. Então, o enunciado diz assim: em relação ao DRE, faça a análise vertical e responda quanto representa deduções relativas ao ano final 2. Tá? Tem algumas informações. É uma análise vertical, é a conta deduções que eu preciso fazer, a análise vertical, e o período é o ano final 2. Então está aqui dado o DRE e eu tenho dois exercícios sociais aqui, o ano final 1 e o ano final 2. Então, claro, né? O enunciado fala ano 2, vou olhar para o ano 2. Do ano 2 ele pede a conta deduções. Então, eu vou procurar ali, está ali a conta deduções, né? No ano final 2, as deduções são 55 mil. A conta deduções, na estrutura do DRE, é uma conta que faz parte do ROB, né? Receita Operacional Bruta. Então, vai ser a conta deduções, 55 mil, que é o elemento contábil a ser analisado, devido ao total que ele pertence. ROB do ano 2, 6.814.655. Faço essa divisão, multiplico por 100 e acho o percentual de participação da conta deduções. Tá? Então, está ali na caixinha amarela, né? Os 55 mil da conta deduções, dividido pelo ROB, né? Que é a conta que as deduções pertencem. Deu ali, então, essa divisão deu 0,00807. Utilizem sempre, gente, todas as casas depois da vírgula que a calculadora de vocês der, tá? Não façam nenhum arredondamento no meio do cálculo. O arredondamento é só no final, tá? Então, peguei todas as casas depois da vírgula na divisão, fiz vezes 100, e aí sim, no resultado final, eu faço o arredondamento, né? Deixo só duas casas depois da vírgula, deu 0,81%. Então, multiplicando direto, fica 0,807. Mas aí, 807, eu tenho que deixar duas casas depois da vírgula, a terceira casa é 5 ou maior que 5, então arredonda a segunda casa. Seria 0 a segunda casa, né? 807, como 7 é maior que 5, arredonda a segunda casa para 1. Por isso ficou 0,81%, tá? Então, as regras matemáticas de arredondamento devem ser utilizadas, tá? A gente não vai usar aqui na resposta final, né? 3 casas, 4 casas, 5 casas. Vai usar 2 casas depois da vírgula para representar o percentual, tá? Tranquilo aqui, gente? Dúvidas, perguntas? Ana Paula colocou ali no chat tranquilo, a Miriane também.
Por enquanto, tranquilo, vamos ver nos exercícios. Eu vou te dizer que o exercício é a mesma coisa. Só muda os valores. Só muda os valores. O passo a passo é todo mesmo, né? Mas o exercício é o desafio, né, Ana Paula? A prática, né? Isso aí pega. Por isso que a gente faz exercício, para dar uma praticada, né? Porque ir para uma prova direto, né? Para uma avaliativa direto não é bom. É bom praticar e fazer exercício, né? Hoje eu corrigi a avaliativa que eu fiz, né? Até eu errei, mas agora eu fiz de novo e acertei as questões. Legal, perfeito, Ana. É isso aí, né? Exercitando, a gente acerta, a gente erra e a gente aprende das duas formas, né? Então, por isso é tão importante a gente fazer exercícios, né? Mais um exemplo. Depois aqui dos exemplos, gente, não se preocupem, né? A gente já vai fazer o intervalo, né? Para depois, na volta do intervalo, depois da chamada, a gente fazer uns exercícios aí para vocês praticarem isso. Os exercícios vão ter alguns cálculos, outros vão ser teóricos, né? Porque tem teoria também, né? Em relação a como fazer a análise vertical, né? Então temos aqui mais um exemplo. O enunciado pede que no exercício social do ano 1, do DRE, pede a participação, né, percentual dos custos operacionais. Bom, então, nesse DRE eu tenho 2 exercícios sociais, o ano 2 e o ano 1, e agora está pedindo do ano 1. Então, eu vou olhar lá, já direto para o ano 1. Qual a conta do ano 1 que está pedindo? É os custos operacionais. Então, do ano 1, eu vou procurar ali custos operacionais, né? Está ali abaixo da receita operacional líquida, está ali custos operacionais, ano 1, 860.079. Custo operacional é uma conta que pertence ao ROB. Então, eu vou dividir pelo ROB do ano 1. Está lá, 5.864.175. Faço essa divisão, está aí na nossa caixinha amarela, né? A divisão, então, dos custos operacionais pelo ROB deu ali 0,14667. Então, de novo, aqui não tem nenhum arredondamento, tá? A gente usa todas as casas depois da vírgula. No meio cálculo, a gente nunca faz arredondamento. O arredondamento é só na resposta final, tá? Então, usa todas as casas após a vírgula da divisão, faz vezes 100, e aí sim, né? Aqui ficaria 14,667. Né? 3 casas, a gente usa 2 casas. Então, 667, a terceira casa é um número maior que 5, né? Então, é 5 ou maior que 5, regra do arredondamento, ou seja, arredonda a casa anterior. Então, 667. 7 vai fazer com que eu arredonde, né, o 6, que é a casa anterior, para 7, por isso ficou 0,67%. 14,67%. Tá? Então, essa é a participação da conta custos operacionais em relação ao ROB. Ela representa 14,67% do ROB do ano 1. Tá? Muito bem. Mais um exemplo. Eventualmente, né, como eu disse, a gente pode ter que fazer a análise vertical de uma conta, né, 2, né, então vamos ter aí avaliativas que vão pedir, né, que vocês façam todo o demonstrativo, né, e aí neste exemplo pede 2 análises, né, de 2 anos diferentes para a gente responder. Então, de acordo com a análise vertical, sobre a evolução do lucro líquido do exercício, então a conta que eu vou analisar é a conta lucro líquido do exercício. Pede nos 2 anos, então nos 2 exercícios, né? Exercício social 1 e exercício social 2. Nos 2 anos, como é que ficou a evolução vertical da conta lucro líquido? E pergunta, nesses 2 períodos, quais ficaram maior ou igual a 50%? Então, faço dos 2 anos, né? Pego aqui do ano 2, lucro líquido do exercício lá é a conta final, lá embaixo, a última linha, né? R$ 5.344.222,30. Ela pertence ao ROB, vou dividir pelo ROB do ano 2, 6.814.655, dá um índice, divido, multiplico por 100 e acho a participação. Então está ali na caixinha amarela, né? A divisão deu 0,78422, vezes 100, deu uma participação de 78,42%. Significa que o lucro líquido do exercício é 78,42% do ROB. Tá? Esse é o ano 2. Aqui já deu maior que 50%. Né? No ano 1, o lucro líquido do exercício,
3.913.866. Ela pertence ao Rob, então eu divido pelo Rob do ano 1, 5.864.175. Então está aqui na nossa caixinha amarela do ano 1, divido as duas contas, deu 0,66742. Vezes 100 deu 66,74%. Nos diz que, então, o lucro líquido do exercício representa 66,74% do ROB, da Receita Operacional Bruta. A pergunta é, em quais períodos a evolução é maior ou igual a 50%? Então, a resposta é, nos 2 períodos analisados, o lucro do exercício é superior a 50%. Então, poderia ter aqui 4 alternativas, né? Umas dizendo que é maior, outra dizendo que é menor, uma dizendo que uma é maior e que outra é menor, e a resposta certa é dizendo que os 2 são superiores a 50%. Claro que tem que fazer o cálculo primeiro, verificar, né, se os 2 realmente são superiores a 50% para dar a resposta correta, né? Tranquilo aqui, gente, esse exercício? Um pouquinho diferente dos outros 2, né? Mas é um típico exercício aí de análise vertical que pode acontecer nas nossas avaliativas, né? Nos nossos exercícios, em prova. Miriane colocou um tranquilo ali no chat. Ana Paula, sim. Muito bem, gente. Se tiver tudo certo, tudo tranquilo, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente faz nosso intervalo. Então a gente faz um intervalinho aí de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada vai ter exercício. Esses exercícios são muito importantes, que vocês façam aí durante o horário de aula, né, claro. A gente fica aqui conectado para ir, né, tirando dúvidas e perguntas que possam surgir durante a realização dos exercícios, tá? Agora são 10h22, então nós voltamos às 10h37 do nosso intervalo, tá? Tempinho aí para tomar um café, né, acordar um pouco, e já já a gente volta, tá, gente? Até daqui a pouquinho.